Vocês conhecem a Coreia do Norte? Não vou nem perguntar quem já foi lá, porque ninguém praticamente pode ir lá naquele país. Se você quiser, na verdade, é aberto ao público. Você pode visitar a Coreia do Norte. Aliás, tem embaixada da Coreia do Norte em Brasília, tá? Você pode pedir visto e tudo para visitar a Coreia do Norte. Só é caro, mas é interessante você visitar lá. Você sabia que a Coreia do Norte, por enquanto, é um dos poucos países no mundo que não há nenhum caso de coronavírus no mundo? É verdade. Pelo menos é que o governo norte-coreano fala, né? A República Democrática. Bem, se vocês acham que é seguro visitar a Coreia do Norte, podem ir lá. Vamos lá começar? Gente, quem quiser interromper, pode perguntar. Aqui vocês é que interagem comigo. Ontem eu fiquei meio triste porque muita gente quase não falou. Tinha gente assistindo, mas não falava nada. Tem um monte de mudinho no grupo. Pode perguntar, tá? Não tem problema não. Para começar, gente, eu trouxe aqui um comparativo entre as duas Coreias, do Sul e do Norte. Coreia do Sul, obviamente, vocês já viram em geografia, ou não viram esse ano, não sei ainda, se viram aula sobre os famosos tigres asiáticos, pujantes econômicos dos anos 70, 80 e adiante, que crescem exponencialmente. Entre eles, nós temos Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, ou Ilha de Formosa, como queiram chamar, próprio Hong Kong. Deixa eu te perguntar, vocês já viram isso aí em geografia? Sobre os tigres asiáticos? Deixa eu só perguntar, alguém pode responder, por favor? Não, a gente ainda não viu. Não viram, mas vão ver com certeza. Vocês têm uma noção espacial de Rondônia? Só para vocês verem que interessante. Vocês estão vendo os dados da Coreia do Sul e Coreia do Norte? O tamanho de cada uma? Sendo que a Coreia do Norte ela é maior que a Coreia do Sul? Olha que legal. Espacialmente falando, Rondônia tem 235 mil quilômetros quadrados. Rondônia basicamente, ela é maior que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul junto, a Península Coreana inteira. Então vocês veem que estão falando de uma nação muito pequena. A Coreia do Norte basicamente é a metade de Rondônia, a Coreia do Sul é menor que a metade de Rondônia. Consegue compreender isso? A nossa população de Rondônia hoje em dia basicamente é de 2 milhões de habitantes. Não tenho como precisar porque o censo do IBGE seria esse ano, não sei nem como é que vai ficar agora. Mas eu estou vendo aqui a população em conjunto, Coreia do Sul e Coreia do Norte, dá uns 77, 78 milhões de habitantes, mais ou menos isso. Um espaço muito menor que Rondônia. É difícil até imaginar, né? Tanta gente junta. E vocês veem disparidades sociais, econômicas. O modelo político é bem diferenciado, um é democrático, outro é ditatorial. Espacialmente falando, como eu falei, Coreia do Norte é superior à Coreia do Sul. A população da Coreia do Sul é praticamente o dobro da Coreia do Norte, estão vendo aí. O PIB eu nem vou falar nada. Vocês estão vendo aí o PIB e a expectativa de vida. Gente, são dois países fronteiriços. São os dois únicos países que estão naquela península. E você vê a expectativa de vida de 10 anos de um para com o outro. É uma disparidade absurda. Completamente dispara entre eles. E o exército também, numericamente falando, a Coreia do Norte é superior à Coreia do Sul. Numericamente falando. Potencial bélico, a gente vai já comentar daqui a pouco que a Coreia do Norte tem arma nuclear. Já a Coreia do Sul já não tem. E isso tem esse contraponto. Mas fora isso, a questão do número do efetivo militar do exército, a gente sempre se baseia no número efetivo militar do exército. A Coreia do Norte, em teoria, em números, ela é mais forte que a Coreia do Sul. Mas no que se refere a apoio estratégico militar, é muito complexo comparar isso. Porque a Coreia do Norte tem um grande apoio político, econômico, de certa forma também, e diplomático da China. E a Coreia do Sul, ela é aliada do Japão e dos Estados Unidos, naquela região ali. Então eles são muito rivais. Mas para tentar se compreender como a Coreia do Norte é o que é hoje, o país mais fechado do mundo, o regime político mais fechado do planeta, temos que, é lógico, buscar as nossas fontes na história. Antes disso, já viram uma pesquisa da NASA que ela faz comparações e alguns geógrafos usam esse parâmetro, essa análise? Se você quer avaliar a riqueza de uma nação, avalie a sua imagem aeroespacial no período noturno. Alguém já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre isso? Vou repetir. Existe um parâmetro da NASA para se avaliar uma riqueza de uma nação. E esse parâmetro, ele é baseado na luminosidade de um país, de uma região, no período noturno. Quanto mais iluminada essa região, mais rica ela é.
Alguém já viu isso por aí? Já fez uma pesquisa sobre essa teoria? Olha essa imagem aqui. Visão noturna, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Olha a Coreia do Norte bem aqui, ó. Olha a capital, Pyongyang. E aqui é a capital da Coreia do Sul, que é Seul, né? Bem próximo da fronteira, paralelo 38. Bem aqui está a China, riquíssima também. E bem aqui estão vendo um escuro, um breu. Alguém já tinha visto essa imagem em algum local? Esse parâmetro? Nunca entre elas duas, mas já comparando outros países, assim. Vamos perguntar, já que já estão participando, qual é a cidade mais iluminada do planeta? É Eu Paris? creio que Las Vegas. Isso, acertou, Las Vegas, isso mesmo. E Las Vegas fica no país mais rico do planeta. Então esse parâmetro não está tão errado. É que muitas pessoas pensam logo em Paris, a cidade luz. Só que Paris tem esse título em homenagem ao iluminismo. Os Illuminatis, depois a gente vai comentar isso com mais propriedade quando falar em século XVIII, Revolução Francesa. Mas por esse parâmetro você vê aqui, olha só como é um breu, literalmente. Coreia do Norte é escura para reticência, não vou falar não. E a Coreia do Norte muito escura e a Coreia do Sul bem iluminada. Muito iluminada mesmo. Professor, Oi, pode falar. Oi. qual é a base econômica? Olha só. O potencial econômico. Não tá falando basicamente. É verdade, eu não tenho aqui, ó. Mas Coreia do Sul, vou falar da Coreia do Sul inicialmente. É polo técnico-científico. Aí vem um dado interessante. Na Coreia do Sul, 25%, um quarto dos universitários formados naquele país é do curso de engenharia. Mecatrônica, eletrônica, engenharia. Tem pouco de engenharia de petróleo, engenharia de construção civil, mas engenharia. E sou muito bom nessa área. 25%. Então esse é a grande riqueza da Coreia do Sul. Já a Coreia do Norte, ele tem um outro potencial, basicamente bélico. E a agricultura, ela é muito limitada. Eu vou até citar alguns dados aqui, entre os anos 94 e 98, não se sabe exatamente, porque como eu falei, é um regime fechado, não tem muitos dados, mas em 94 e 98, mais de 4 milhões de cidadãos norte-coreanos morreram por causa de fome, literalmente. Mas hoje em dia o potencial basicamente é bélico e a grande ajuda que a Coreia do Norte tem é a ajuda da China. E olha que coisa peculiar. Eu vou já falar em informações históricas aqui. A Coreia do Norte, por ser um país socialista, sempre teve apoio de países socialistas. Seja na época da Guerra Fria, com a antiga União Soviética, e posteriormente agora com a China. Então eles precisam dessa ajuda. Vocês conhecem a história de um país que vocês devem conhecer com certeza, que quando estava em instabilidade econômica e política 10 anos atrás, começou a ajudar financeiramente com obras públicas alguns países amigos deles. Tipo assim a Venezuela, tipo assim Cuba, tipo assim Angola, tipo assim o Peru, a Brasil. Bolívia. É isso mesmo, olha que interessante. O Brasil viu algo similar 10 anos atrás. Começou a ajudar a países aliados próximos diplomaticamente e, por que não falando doutrinariamente? Nós começamos a fazer isso 10 anos atrás. E a China, ela faz isso. Ela ajuda os países próximos a ela. Porque ela quer criar um vínculo de proximidade política. E por que não falar doutrinária também? A Coreia do Norte, gente, engraçado. A Coreia do Norte se chama oficialmente República Democrática da Coreia do Norte. Democrática. Eu não sei como se pode chamar democrática. É que nem a China. China é República Popular da China. Bem, lá até dá para aceitar que é popular, porque lá é o Partido do Povo, né? O Partido Comunista Chinês. Mas a Coreia do Norte, popular, eu não sei de onde tirar essa ideia de popular. Ou democrática. Não sei tirar esse termo democrática na Coreia do Norte. Não é de forma alguma democrática. Mas tudo bem. Mas é verdade, gente. Quem está ouvindo essa transmissão, essa conversa, vocês podem sim viajar para Pyongyang. Basta conseguir visto na embaixada que fica lá em Brasília. E é aberto, pode visitar, sem problema nenhum. Eu só sei que a viagem de vocês, se vocês realizarem, é totalmente monitorada. Você não consegue andar sozinho lá. Você não pode andar com celular, você é monitorado constantemente. Eles dizem para onde você pode ir, para onde você pode olhar. É algo bem interessante, tá? Tem um programa na Globo News chamado Que Mundo é Esse? E eles visitam países no mundo. E tem uma matéria que eles fizeram a visita à Coreia do Norte. Na viagem que eles fizeram foi muito complicado, porque são jornalistas. Eles querem relatar o máximo que puder.
É muito interessante. Lembra que eu já falei para vocês que vocês têm que aproveitar e viajar bastante para conhecer muitos lugares? O problema é ter dinheiro para viajar, né? Mas isso é só um detalhe à parte. Mas viajar é importante, conhecer outros mundos. Ó, esse aqui é uma imagem que estava mostrando a área espacial, né? Da Coreia do Norte e Coreia do Sul. E aqui, ó, legal, alguém acabou de perguntar sobre a questão econômica. Olha as bases nucleares que nós temos na Coreia do Norte. Estão vendo aí em cima? Sangri, Mutsunri, aí Sohai, eu não sei se é esse o termo certo, Sohai, na Coreia do Norte. A Coreia do Sul não tem oficialmente arma nuclear, não tem mesmo. Só temos 8 nações no mundo que têm armas nucleares, 8. Na América só temos um, que são os Estados Unidos. Nós temos na Europa a França, a Inglaterra e a Alemanha, 3. A Rússia também, só que a Rússia é parte asiática e parte europeia, né? Aí tem o Paquistão e a Índia, Israel e a Coreia do Norte. Deu 8? Nem sei, eu falei, nem sei se tem 8. Alguém pode dizer, peraí, vou contar de novo. Estados Unidos, Coreia do Norte, não, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, vai passar. Paquistão, Índia, Israel, e a Coreia do Norte agora, porque a Coreia do Norte é recente. E o Irã parece estar também enriquecendo urânio. Mas pode ver aqui, ó. E vocês podem ver que a cidade de Seul, a capital da Coreia do Sul, ela é muito próxima do paralelo 38, a fronteira entre eles. Muito próxima mesmo, hein? Próxima mesmo. Pyongyang não, já é reservada. Já no interior do país. Passar adiante aqui. Vamos ver aqui um pouco sobre as origens do que é hoje a Coreia do Norte. Gente, se entenda. O Império Russo, durante séculos, dominou a região, de uma vasta região, como é hoje em dia também a Rússia, né? E dominou aquela região da Península Coreana. Em 1905, ocorreu a Guerra Russo-Japonesa, ou Sino-Japonesa, alguns chamam de Sino-Japonesa. Nessa guerra, vocês devem lembrar que quando ocorreu, a própria Rússia perdeu para o Japão. Foi até um choque para o mundo. Um país asiático venceu um país europeu. E quando ocorreu isso, o Japão começou a dominar a região da Península Coreana. Isso foi em 1905. Quando foi em 1910, o Japão invadiu a Península Coreana e começou a impor sua cultura. Chegou a um ponto, por exemplo, nos anos 30, dos japoneses proibirem dos coreanos de falar coreano, a língua deles. Imagina um país soberano até então e receber uma invasão. Entendam, a Coreia era independente, tinha forte influência russa, mas em 1910 foi invadido, literalmente invadido, e ficou sob 35 anos sob a tutela japonesa. Imagina, como estava falando, um país ser soberano e um outro país invade ele e obriga ele a não seguir mais sua cultura, nem sua própria língua. A língua é um símbolo de qualquer nação, a língua pátria. Tudo bem que não falamos da nossa língua mestra, né? A nossa língua é colonizadora. Mas tudo bem. Entendo que durante 35 anos foi dominado pelos japoneses. E engraçado, aquela região ali, coreanos, japoneses e chineses, eles não se dão muito bem. Uma vez eu até falei pra vocês, falei até em tom de ironia. Vai chamar um coreano de chinês, ou vai chamar um chinês de japonês. Eles não se dão muito bem. Porque existem historicamente rivalidades, guerra entre eles. E quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, o Japão explorou cada vez mais os sul-coreanos. E os coreanos, vamos chamar de coreanos. Quando acabou, o Japão perdeu para os aliados e entregou os aliados à Península Coreana. De 45 até 48, tropas soviéticas, com apoio chineses, e tropas norte-americanas e inglesas ocuparam a península. E em 1948, resolveram sair de lá. E em 48, até aqui, ó, através do paralelo 38, fez uma divisão da península. Porque eles ocuparam aquela região. E já havia um enfrentamento. Gente, antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, já havia o quadro montado do que seria a Guerra Fria. As conferências de Potsdam, Yalta, Teherã, a última foi até Potsdam, ela já dava um quadro geral político de enfrentamento das superpotências, Estados Unidos e justamente a União Soviética. Aliás, vocês estão vendo essa GIF bem aqui do lado? Em movimento? Vocês estão conseguindo interpretar o que é está acontecendo? Pode participar, tá, gente? Aqui é a Rádio ZYB, Rádio Bisu. Deixa eu começar depois. Aqui, ó, bem aqui, ó. Deu para entender o que está acontecendo aqui?
Eu não sei de que cena é esse filme aqui, não sei que filme é esse exatamente aqui. Mas nós temos o Império protegendo a Coreia do Norte, esse aqui é a China. Aí a China começa a atacar pela Coreia do Norte. Aí eles pensam, estão me atacando? Vai se danar, eu estava protegendo você dos Estados Unidos, agora vem Estados Unidos, pode vir. Aí arrasa com a Coreia do Norte, tá vendo aí? Porque em teoria, a Coreia do Norte, alguém pode perguntar, professor, a Coreia do Norte é um protetorado? Ele pode ser tratado como protetorado chinês? Não. Ele é um país soberano, independente. Ele é um protegido, literalmente protegido da China, literalmente. Pois voltando para cá, para o aspecto histórico, em 48, as nações superpotentes saíram daquela região, abandonaram, literalmente, e deixaram para os coreanos. Só que, em 1950, a região ocupada pelos norte-coreanos, eles invadiram a Coreia do Sul e começou aí a Guerra da Coreia. A guerra que durou 3 anos, basicamente, e teve, basicamente, os autores divergem. Alguns falam 2,5 milhões, outros falam em 3 milhões de mortes. Eu arredondei, 3 milhões de mortes. Ali, gente, na verdade, foi um enfrentamento diplomático. Na verdade, era uma das que a gente chama de zona de fronteira da Guerra Fria. Zonas de influência, literalmente. Como a superpotência não podia lutar diretamente, eles usavam essas zonas de influência para poder jogar xadrez. E se enfrentar. Um enfrentando o outro, mostrando quem tinha poder. A Guerra da Coreia só vai findar, depois de 3 anos de batalha, obviamente, quando assina um cessar-fogo. Esse cessar-fogo é, até hoje em dia, o cessar-fogo mais longínquo do momento. Não é da história, é do momento. Nesse momento, Coreia do Norte e Coreia do Sul estão oficialmente em guerra. Estão. Só assinaram um cessar-fogo, ou também chamado de armistício. Alguns chamam de cessar-fogo, armistício, mas estão em guerra. Tanto que o Tratado de Panmunjom, ou Acordo de Panmunjom, determina que a fronteira paralelo 38, ele vai, nos 4 quilômetros que faz a fronteira, ela é militarizada. Ninguém pode passar de um país para o outro. Literalmente. Você não, é porque aqui é difícil a gente imaginar isso. Eu posso pegar um ônibus aqui, você sabe disso. Você pode pegar um ônibus aqui na rodoviária de Porto Velho e parar lá na Colômbia. Sabia disso? Você pode pegar um ônibus aqui, ele sai de São Paulo, passa por nossa região, Porto Velho, vai até Rio Branco, Acre, vai para Bolívia, Peru, depois segue até a Colômbia. Essa viagem existe, tá? E pega aqui em Porto Velho, numa empresa de ônibus aqui. E você precisa apresentar passaporte para passar de um país para o outro aqui na nossa região? É óbvio que não. E olha que nem fazem parte do Mercosul, tá? Colômbia, o Peru não fazem parte do Mercosul, mas também não tem essa rigidez toda. Mas o paralelo 38 impossibilita a viagem entre essas duas nações. Oficialmente, como estou citando, eles estão em conflito armado, tanto a Coreia do Norte como a Coreia do Sul. Outro ponto interessante, nas décadas seguintes, a Coreia do Norte ela tinha amplo apoio da China e da União Soviética, principalmente da União Soviética. Por quê? Ela tinha apoio inicialmente da União Soviética. Só que a China, eu vou comentar depois sobre a Revolução Chinesa, a China chegou a se desvincular do discurso soviético, literalmente. E esse desvinculamento fez com que até os chineses se aproximassem dos Estados Unidos. O presidente Richard Nixon, nos anos 70, chegou a fazer acordos diplomáticos com a China comunista. Em outras palavras, durante as décadas seguintes, o principal parceiro, o protetor, politicamente falando e economicamente falando, da Coreia do Norte era a União Soviética. Quando chegou nos anos 70, lembro de uma crise econômica que eu falei para vocês, chamada crise do petróleo, em 1973, ocasionada por causa dos países petrolíferos do Oriente Médio, que começaram a querer se vingar dos países ocidentais, superpotência, Estados Unidos e União Soviética, e começaram a diminuir a produção petrolífera. Vocês lembram desse detalhe? Isso foi em 73. Não sei se vocês lembram, já falei isso para vocês, isso não é novidade não. Em 72, o presidente da Coreia do Norte, Kim Il-sung, tá até aqui o nome dele, deixa eu mostrar, tá bem aqui o nome dele, Kim Il-sung, cadê? Tá aqui, ó, Kim Il-sung. Ele começou a se moldar no modelo soviético. Ele instituiu o Juche. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó, Juche, aqui, ó. A partir de 72, Kim Il-sung instituiu o Juche. O Juche, gente, era a idolatria ao líder supremo, ao líder máximo. Essa ideia, ela é baseada... Eu até mandei um texto de apoio para vocês, eu acho que foi da revista Galileu, não sei se foi da Galileu, falando sobre como o discurso da democracia, entre aspas, norte-coreana, se aproxima do fascismo italiano.
Lembra que, não sei se você já ouviu falar sobre isso, lá na Itália, o Benito Mussolini era chamado de Duce. Hitler, na Alemanha, era chamado de Führer. Não sei se você já ouviu falar dessas terminologias. O presidente norte-coreano é chamado de Juche. Juche é a idolatria ao líder supremo, ao chefe supremo, no caso aqui da Coreia do Norte. Além disso, ele começou a defender o Sogun. Sogun, tá aqui, ó, Sogun. Juche é a idolatria ao culto ao presidente, ao chefe máximo da nação. Shogun é a militarização da sua sociedade. Vai começar a defender a ideia de que o país tem que se militarizar completamente, seguindo os moldes soviéticos. Eu estou falando vou repetir novamente. A Coreia do Norte se aproximou muito do modelo soviético. A